Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, é o primeiro encontro acadêmico da Justiça Eleitoral. É uma alegria muito grande recebê-los aqui. Nós iniciaremos nosso trabalho com 3 pequenas palestras. A primeira delas sobre as fontes do direito eleitoral, a segunda sobre a competência e organização da Justiça Eleitoral e, em seguida, a segurança do sistema eletrônico de votação. Depois faremos uma visita à sessão de julgamento, logo acima. Visitaremos depois a nossa biblioteca, onde terão acesso e terão conhecimento do nosso acervo de direito e principalmente direito eleitoral, a nossa sessão de memória, logo ali no lado, já em seguida. Depois vamos conhecer a central de atendimento e também a primeira zona eleitoral para conhecermos como funciona a zona eleitoral. Então, inicialmente, já vou passar a palavra para o professor Rogério Born para falar para nós sobre as fontes do direito eleitoral. Bom dia a todos. Bom dia aos meus alunos, aos meus futuros alunos, e estou adotando todos como meus alunos. Tá. Primeiramente, quando a gente vai estudar direito eleitoral, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Qualquer matéria que vocês vão estudar, vocês têm que estudar, primeiramente, como interpretar a lei eleitoral. Não adianta estudar direito eleitoral sem saber a interpretação da norma eleitoral. Vocês lembram do artigo 59 da Constituição, que diz que, quando nós temos uma dúvida, hierarquia das normas, antinomias, essas normas, a Constituição vale mais do que a emenda à Constituição, a emenda à Constituição vale mais que a lei complementar, a lei complementar vale mais que a lei ordinária, e a lei ordinária, decreto legislativo, geralmente tem a mesma hierarquia. Então, dentro dessa concepção, nós vamos avaliar o processo legislativo. Como eu falei para vocês, a partir do artigo 59, nós temos na lei eleitoral, nós temos emendas à Constituição, lei complementar, lei ordinária, não temos leis delegadas eleitorais, temos um decreto legislativo eleitoral e não temos medidas provisórias, mesmo porque a lei eleitoral não pode ser editada através de medidas provisórias. Resoluções não temos. Na Constituição, a lei eleitoral consta no artigo 12 a 16 com os direitos políticos. Anterioridade eleitoral. Toda norma que alterar o processo eleitoral entrará em vigência, no mínimo, nas eleições que ocorrerem após um ano a sua edição. Então, por exemplo, se for editada uma lei eleitoral hoje, em junho, ela não vai valer para essa eleição, porque tem que dar, no mínimo, um ano pelo princípio da anterioridade eleitoral. Ela vai valer para a eleição de 2018. Nós temos a lei dos partidos políticos, as normas dos partidos políticos, que são regulamentadas pela lei 9.096. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, direito partidário é uma norma ligada ao direito eleitoral, mas não é direito eleitoral, é uma disciplina separada. Inclusive, para se discutir problemas internos do partido, problemas do estatuto do partido, problemas interna corporis dos partidos, você se discute na Justiça Comum Estadual. Só se discute candidaturas aqui no Tribunal Eleitoral. A matéria interna corporis dos partidos é na Justiça Comum Estadual, em regra. No artigo 118 a 120, nós temos os tribunais e juízos eleitorais. A Constituição determina a organização da Justiça Eleitoral e a competência da Justiça Eleitoral. Nós temos também matérias reservadas à lei complementar.
quais são as matérias que são reservadas à lei complementar. Então, superada a Constituição, emendas à Constituição, nós temos as matérias eleitorais reservadas à lei complementar. A primeira é a inelegibilidade. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Porém, é uma norma de eficácia limitada. Ela depende de regulamentação. E por que isso? Ali, no artigo 14, parágrafo 9º, diz que, considerada a vida pregressa do candidato. Então, ali diz assim, que a pessoa é inelegível, considerando a vida pregressa. E me diz uma coisa, não é um conceito subjetivo, vida pregressa? O que é temada vida pregressa? Para um é uma coisa, para outra é outra, né? Lá em casa, por exemplo, ser coxa branca tem má vida pregressa. Inelegível para o resto da vida, né? Então, na casa do Carlos já é diferente, né? Na casa do Carlos é inelegível para o resto da vida os atleticanos. Então, primeira matéria reservada à lei complementar é a inelegibilidade. Segunda, competência e organização da Justiça Eleitoral. O artigo 121 da Constituição, ele diz que competência e organização da Justiça Eleitoral é matéria reservada à lei complementar. Fixação do número de deputados. Nós temos 513 deputados hoje. Esse número é fixado por lei complementar. Autorização para os estados legislarem sobre direito eleitoral. O artigo 22, parágrafo único da Constituição, ela diz assim que a União, através de lei complementar, poderá autorizar os estados a legislarem sobre direito eleitoral. Isso nunca aconteceu, mas é possível que uma lei complementar da União autorize o estado do Paraná a legislar sobre lei complementar. Isso, em tese, seria possível lá no Pernambuco. O Distrito Estadual de Fernando de Noronha tem uma lei complementar estadual que disciplina o processo eleitoral lá em Fernando de Noronha. Só que essa lei complementar lá de Fernando de Noronha, ela é inconstitucional, apesar que nunca foi declarada, porque a lei complementar é estadual. Mas a União poderia autorizar o Pernambuco a legislar sobre direito eleitoral. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas a Constituição permite. Em síntese, Lei Complementar 6490. Eu falei para vocês que a primeira matéria reservada à lei complementar é inelegibilidade. José Afonso da Silva diz que norma de eficácia limitada. Essa norma ela vai dizer o que é temar a vida pregressa, o que é inelegível. A inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 9º, ela é regulamentada pela Lei Complementar 64 de 90, que foi atualizada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Quando vocês forem estudar a Lei da Ficha Limpa, vocês não estudem a Lei da Ficha Limpa, vocês estudem a Lei 64 de 90 atualizada. A Lei da Ficha Limpa, ela foi encartada dentro da Lei Complementar 64 de 90. A segunda Lei Complementar, que disciplina a competência e organização da Justiça Eleitoral, é o Código Eleitoral. Mas, professor, eu venho aqui no tribunal, você me coloca uma lei ordinária e diz que é lei complementar? Acontece o seguinte, o Código Eleitoral, na parte segunda, regulamenta a competência e organização da Justiça Eleitoral. Ocorre que o Código Eleitoral foi feito em 1965, sob a égide da Constituição de 46. Na Constituição de 46 não existia lei complementar, só lei ordinária. A lei complementar veio na Constituição de 67, mas na Constituição de 67 ainda não se exigia competência e organização da Justiça Eleitoral como matéria de lei complementar. A Constituição de 88, no artigo 121, ela determina o seguinte, que competência e organização da Justiça Eleitoral é determinado por lei complementar. E o que aconteceu? A parte segunda do Código Eleitoral foi recepcionada com força de lei complementar. Ok? Então, a parte segunda do Código Eleitoral, somente essa parte foi recepcionada como lei complementar.
A Lei Complementar 135. A Lei Complementar 78, que determina o número de deputados. A Lei Complementar Supletiva, prevista no artigo 22, parágrafo único, que eu já falei para vocês, dei o exemplo de Fernando de Noronha. O artigo 22 fala o seguinte: lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a matérias desse artigo, e dentre elas está a lei eleitoral. Principais leis ordinárias. A lei mais recente que nós temos com um viés eleitoral é a Lei 9.709 de 98, que disciplina o processo de plebiscito e referendo. Plebiscito e referendo é a forma de democracia direta que nós exercemos no Brasil. Então, a Lei 9.709, ela disciplina o plebiscito e o referendo. A Lei 9.504, hoje, até o Carlos e a Cláudia podem concordar comigo, é a principal lei eleitoral, né? É a lei mais utilizada hoje no processo eleitoral, é a Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições. Por exemplo, a propaganda eleitoral está disciplinada em boa parte na lei das eleições. O financiamento de partidos, não de campanha, está disciplinado, o financiamento de campanha está disciplinado na lei das eleições, na Lei 9.504 de 97. A Lei 9.096 é a Lei de Direito Partidário. A Lei de Direito Partidário, Lei dos Partidos Políticos, ela disciplina as relações dos partidos políticos, a organização interna dos partidos políticos, o financiamento dos partidos políticos. E, por último, nós temos o Código Eleitoral, que é a Lei 4.737, de 1965, que, tirando a parte segunda, o Código Eleitoral, ele é lei ordinária. Então, como que vocês consideram o Código Eleitoral? O Código Eleitoral, na parte segunda, vocês consideram como lei complementar. No resto do Código Eleitoral, vocês consideram como lei ordinária. Resoluções do TSE. Resoluções são leis ou ato normativo? Resoluções são atos normativos. Eles não são editados pelo Poder Legislativo. Eles são editados pelo Poder Judiciário. Ocorre o seguinte, que as resoluções do TSE, elas são atos normativos, elas explicam a lei, elas dão o fiel cumprimento à lei, só que, às vezes, quando não tem alguma coisa não está regulamentada na lei, ela disciplina, ela acaba fazendo o papel de lei ordinária. É discutível, tem dissertações de mestrado que discutem se as resoluções do TSE têm força de lei ordinária ou têm força de um simples ato normativo. Se vocês forem advogar na área, tratem as resoluções como se fosse lei ordinária. Porque a praticidade que dá as resoluções para o processo eleitoral, que é muito rápido, é muito grande. Então, as resoluções do TSE são acatadas como lei ordinária. Você sabe que o processo eleitoral é rápido, né? Na Justiça Eleitoral, quando você fala, sabe da última, já é penúltima. De tão rápido que é o processo eleitoral. Então, quando vocês se depararem com resolução do TSE, considerem a resolução com força de lei ordinária. Atos normativos do TRE e portarias dos juízes eleitorais são considerados simples atos normativos. As resoluções do TSE, o que acontece? Vocês sabem que o Poder Judiciário não é um órgão consultivo, né? A Justiça Eleitoral é. A Justiça Eleitoral, ela recebe consultas de autoridades públicas e partidos políticos, no âmbito do TSE e no âmbito do TRE. Só que tem que ser uma consulta, não pode ser sobre caso concreto, tem que ser interpretação da lei em tese. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, responde consultas. Se a consulta for de relevância geral, o TSE, ele dita uma resolução disciplinando para toda o processo eleitoral aquela
consulta que foi feita para o TSE. As resoluções dos tribunais regionais têm força só para complementar a lei e as portarias dos juízes eleitorais também. Este ano, o que está mais em voga é a portaria dos juízes eleitorais, que são competentes para conduzir as eleições municipais. Só para dar um exemplo, portaria dos juízes eleitorais, um exemplo que aconteceu na prática aqui no tribunal. Há uns anos atrás, quando era permitido outdoor, eram sorteados os pontos de outdoor. E o que acontece? Alguém comprava o espaço de outro e colocava outdoor onde não poderia colocar. E o candidato ou o partido, para ser multado, ele tem que ser notificado. E ele fugia da notificação. Então, o que foi criado? Foi criada uma tarja que cada vez que tivesse um outdoor, foi bolada essa tarja por portaria. Cada vez que alguém colocasse um outdoor aonde não deveria, a Justiça Eleitoral, antes de notificar o candidato, colocava uma tarja escrito: Justiça Eleitoral, propaganda irregular. Era meia hora para sair aquela propaganda do outdoor. Então, e o que aconteceu tempos atrás? Um eleitor, observando essa tarja da Justiça Eleitoral, ele teve uma ideia, isso lá em São Paulo. Foram lá no muro dele, pintaram o muro da casa dele sem autorização, ele botou uma placa: muro pintado sem autorização do proprietário. E isso foi parar na Justiça Eleitoral em São Paulo. Então, quer dizer, o próprio eleitor adotou a ideia da Justiça Eleitoral para se proteger em questão do muro. Ok? Entendido a interpretação da lei eleitoral, embora a rapidez da explicação? Então, muito obrigado, agradeço por terem me ouvido e saibam, tem os alunos natos e os naturalizados. Então, quem não for meu aluno, considere-se adotado. Eu passo a palavra agora para a professora Cláudia Afânio. Obrigada. Vamos conversar um pouco sobre a competência e a organização da Justiça Eleitoral. O nosso objetivo aqui hoje não é somente que vocês tenham informações para o futuro profissional de vocês, mas também para que vocês possam exercer plenamente a cidadania. Porque uma das missões principais da Justiça Eleitoral é resguardar o princípio constitucional do Estado democrático, efetivando a soberania popular e o pluralismo político. E como que a Justiça Eleitoral pode realizar ou cumprir essa missão? Através da sua organização prevista na Constituição da República de 88. Dentro da organização da justiça no Brasil, a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada e existem 4 órgãos: o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. Vamos conhecer um pouquinho de cada órgão. Vamos começar pelo TSE, nossa instância maior, nossa instância superior. Qual é a sua composição? São 7 membros. 3, perdão. Só um pouquinho. 2 são oriundos do STJ, 3 são do Supremo Tribunal Federal e 2 são advogados. Como são escolhidos esses advogados? 6 advogados são escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal e, dentre eles, 2 são escolhidos e nomeados pelo Presidente da República. E a competência do Tribunal Superior Eleitoral? Vamos destacar algumas competências somente, porque o texto é longo. Entre elas, o registro de partidos políticos e diretórios nacionais é feito pelo TSE. E também o registro à presidência e vice-presidência da República.
só um pouquinho. O problema é comigo mesmo, não é o equipamento. Vamos lá. Ok. Ela também julga, o TSE, os conflitos de competência entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Então, o TRE do Paraná, se haver algum problema de competência com o Tribunal do Rio Grande do Sul, quem julga é o TSE. Impugnações à apuração do resultado, proclamação dos eleitos, diplomação de presidente e vice-presidente da República, e também ação rescisórias, no caso de inegibilidade, desde que intentada dentro de 120 de decisão irrecorrível. Essas são algumas das competências do TSE. Ok, vamos falar agora um pouco sobre os tribunais regionais eleitorais. Essa casa que nós estamos aqui hoje e que vamos visitar logo acima, a sessão de julgamento, e qual é essa composição que vocês vão poder, inclusive, ver em funcionamento. Dentre eles, 2 advogados, 6 deles são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, e dentre esses 6, 2 são nomeados pelo presidente da República. 2 membros deles são desembargadores do TJ, 1 juiz federal e 2 juízes de direito. E qual é a competência desse Tribunal Regionais Eleitorais? O registro de diretórios estaduais e municipais de partidos, o registro de candidatos, aí já na segunda instância, governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, é feito, então, nos regionais, e os conflitos de competência entre juízes eleitorais do respectivo estado. Então, se há de uma comarca dentro do próprio estado do Paraná, Araucária, com o juiz de Curitiba, se há um conflito de competência, é resolvido pelo Tribunal Regional do Paraná, dentro do próprio estado. Não estou apertando, ele está indo sozinho. Ok. E, em grau de recurso, não competência originária, mas, assim, em grau de recurso, ele julga os recursos, então, das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais, que seriam de primeira instância. Outro órgão, juízes eleitorais. Quem são os juízes eleitorais? São os juízes de direito, aqueles que fazem concurso para a Justiça Estadual, assumem nas suas comarcas, e ele assume não o cargo de juiz eleitoral, mas a função eleitoral. Ele tem o cargo de direito e assume a função eleitoral. Ele assume por 2 anos e, no máximo, por mais 2 anos. São nossos órgãos de primeiro grau. Não sei por que está lento. Só um pouquinho. E também tem como competência, então, como de primeiro grau, ordenar a cassação do registro dos candidatos municipais e comunicar ao TRE, o que vai acontecer esse ano. Os registros para vereador e prefeitos vão ser feitos nas zonas eleitorais, e esses juízes terão a competência, então, para analisar se está tudo em ordem, a documentação e as questões previstas para os registros de candidatura. E também exerce o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral. São eles que fazem todas as atividades que são necessárias para coibir a propaganda irregular feita durante o processo eleitoral. Agora, e por último, as juntas eleitorais. Até o professor comentou que tem alguns concursos públicos, em forma de pegadinha, perguntando se existem as juntas eleitorais, se elas ainda estão previstas ou não. Então, elas são previstas, Cláudia, elas existem. Cláudia, houve um caso interessante. Eu fiz parte de banca de concurso da magistratura, né? E como dizem que as juntas eleitorais não existem, eu fiz questão de colocar 2 questões perguntando isso aí. Professor de vocês, hein? Adotado ou não? Como é a composição dessas juntas? Pelo juiz da própria comarca, que é juiz de direito e daí juiz eleitoral também, e ele é nomeado de 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade,
maiores de 18 anos. Interessante que não precisa necessariamente ser bacharel em direito, essa pessoa que vai compor essa junta. E a competência dele ele é um órgão de primeiro grau, ou seja, poderá ser feito recurso nas decisões dessa junta, mas ela tem a competência de processar a apuração e diplomação nos cargos municipais, ou seja, vereadores e prefeitos. Eu gostaria... E nós temos também os juízes auxiliares, junto ao TSE e aos TREs. Eles são juízes auxiliares, como o próprio nome fala, e eles apreciam as reclamações ou apresentações que lhe forem dirigidas. Atuam monocraticamente e, geralmente, eles substituem os membros da corte. Eu gostaria de saber lidar com isso aqui. Ah, tá. De destacar, então, as competências da Justiça Eleitoral. Nós vimos até agora a competência jurisdicional, tem que corrigir ali, mas tem também a administrativa. Qual é a competência administrativa nossa? Porque, veja bem, a Justiça Eleitoral, diferente das outras, como Justiça do Trabalho, é jurisdicional. A nossa, nós temos várias atividades administrativas. Por exemplo, o alistamento eleitoral, que vocês fazem aqui a partir dos 18 anos, que é obrigatório. É uma das nossas competências que nos diferencia de outra justiça. A outra, como o professor Rogério Borne falou, a nossa competência normativa. Nós podemos emitir resoluções com força de lei. Isso também é uma característica muito específica da Justiça Eleitoral. E também nós temos também a competência consultiva. É possível ser feita uma consulta, em tese, sem força de decisão judicial, coisa que não existe. Você não vai para em tese na Justiça do Trabalho, isso não existe, mas na Justiça Eleitoral isso é possível. E eu também gostaria de destacar mais um ponto com vocês. Vocês perceberam que não há na Justiça Eleitoral uma carreira da magistratura eleitoral com carreira? Vocês observaram, né? Vocês têm ideia do porquê é assim? Alguém já pensou sobre esse assunto? Algum professor teve a chance de falar para vocês? Esse objetivo do legislador é que haja um afastamento da influência política nas decisões da Justiça Eleitoral. Então, vocês viram, do TSE, do TRE, ou mesmo o juiz de primeira instância, que só podem ficar de 2 e depois mais 2 anos, há sempre um rodízio. Isso você garante uma imparcialidade, ou seja, há sempre uma mudança nas cortes ou no primeiro grau, e também você garante uma pluralidade de ideias. Você tem várias pessoas que estariam julgando um processo eleitoral com vários tipos de pensamento, não é? Sempre os mesmos, e também evitando influências políticas nesse caso. E nós esperamos também, nessa tarde, que vocês se motivem a serem cientistas do direito eleitoral, que vocês possam contribuir com essa missão, com essa nobre missão, né, com essa linda missão da Justiça Eleitoral, que é garantir o processo democrático, que é garantir a democracia. E nós estamos precisando cada vez mais disso. Então, esperamos que, com essas breves informações que vocês estão tendo hoje, mais a visita em toda essa estrutura, que vocês realmente se motivem e façam parte dessa casa e dessa Justiça Eleitoral. Ok? Obrigada, hein? Agora nós vamos ter uma explicação sobre a segurança do processo eletrônico com o Carlos Emil, nosso secretário da Tecnologia e Informação aqui do TRE. Cadê qual que é a luzinha aqui? Pois é, esse aqui, ó, mas você tem que apontar para lá. Não, a luz. Desculpa. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui. Eu tenho um apreço muito especial, porque apesar de ser secretário de Tecnologia da Informação e mexer com as coisas da eleição, eu sou oriundo do mundo do direito. Eu sou bacharel em direito, comecei aqui no Tribunal Eleitoral na área jurídica e depois que migrei para a área tecnológica, né? Então, uma grande satisfação, tão grande que eu estou aqui de férias, né? Só complementando o que o Rogério falou, diferentemente do que ele disse, na minha casa é uma democracia. Eu torço para o Curitiba, minha esposa torce para o Atlético e o cachorro torce para o Paraná Clube, porque é acostumado com coisas de segunda.
perdão aos paranistas aí. Me tiraram até o microfone. Voltou. Vamos desmistificar a questão. Eu quero que vocês saiam do papel de estudantes de direito e se assumam no seu papel de gestores da democracia, de eleitores, de cidadãos. É dessa forma que eu quero que vocês pensem. E pensem também na questão da dualidade que existe no mundo de vocês e que, infelizmente, tem força maior do lado do mal do que do lado do bem, que é o uso da internet. E vocês são muito usuários da internet do mal. O que é o usuário da internet do mal? Eu recebo e replico, recebo e replico, recebo e replico. Acho bacana e replico, replico, replico. E eu não estudo e não faço a pesquisa se o que eu recebi é verdadeiro ou é fake. Né? E eu quero que vocês pensem a respeito disso, porque nós, a Justiça Eleitoral, somos muito vítimas disso. Né? E vocês, indiretamente, acabam sendo o meio de comunicação dessas questões. Então, eu vou tentar responder aquela famosa pergunta, assim, as pessoas não perguntam o processo de votação, perguntam, a urna é segura? Essa é a famosa pergunta que se faz. Né? Primeiro, vamos falar o seguinte, é lógico que a urna pode ser fraudada? Claro que pode ser fraudada. Ela é um computador, tem um programa de computador dentro. Basta eu desenvolver um aplicativo com fraude, né? E eu vou mostrar para vocês por que isso não acontece. Claro que a urna pode ser fraudada, né? Um papa argentino não ganharia a eleição se não usasse a fraude da urna eletrônica. Né? Seria impossível, né? Então, aqui os dois ministros do TSE entregando a urna para cá, e a prova da fraude, que o Cerveró está ali atrás olhando, né? Com o Chaves incrédulo do que está acontecendo. E vocês vão pegar isso aqui e vão, se eu mandar para vocês, por ser secretário, vocês vão replicar isso como uma verdade absoluta. Mas que verdade absoluta, porque o Chaves já é morto, o Cerveró, o defeito dele é o contrário. E o Papa não é eleito com a urna, é eleito com votos que são incinerados. Então não tem nem auditoria na eleição do Papa. Porque como é que você vai auditar se foi fraudada ou não, se depois que eu voto, eu queimo o voto? Né? Então, cuidado com isso. Essa é a foto verdadeira. Né? E veja que ficou muito bacana, quase que vocês não dizem, né? E eu posso fazer outras coisas, por exemplo, eu posso dizer que a eleição na Bolívia também foi fraudada e estão devolvendo a urna para cá, quando a foto verdadeira é essa. E a maquiagem é tão bem feita que a urna vem por baixo da mão. E vocês dizem, como é que insere isso? É que os nossos experts aqui, da área de comunicação, recortam o braço do sujeito, tiram, põem a urna e põem o braço de volta. Então, parem de republicar coisas que vocês recebem, seja sobre a eleição, seja sobre o que for, e pesquisem na internet do bem. Façam a pesquisa. Né? Existem sites para você poder pesquisar se é verdadeiro ou não a questão que está sendo colocada. Muito rápido aqui passou. A estrutura da eleição, né? Nós somos 6.433 zonas eleitorais no Brasil, 5.738 municípios, 428 mil sessões eleitorais onde vocês votam no Brasil inteiro, com 142, quase 143 milhões de eleitores, 530 mil urnas eletrônicas, 13 mil técnicos de informática e 2.681.000 mesários. Aproveitando o gancho, vocês ficam perguntando por que é que eu tenho que ser obrigado a trabalhar na eleição com o mesário. Aí eu pergunto para vocês, onde é que eu vou arrumar 2.600.000 voluntários? Só obrigando. Né? Ou pegar os paraguaios para vir fazer a eleição aqui. Vamos lá. Dentro do gancho do que a Cláudia e o Rogério falaram, então o Congresso Nacional, representado por 35 partidos registrados, até um ano antes do pleito, né, edita as normas, a lei das eleições. Né? Isso vai para o TSE, edita as resoluções normativas. Vocês não tinham visto que eu tinha combinado com vocês direitinho isso aí, hein? Né? Que vem para o TRE, que edita as normas e manda para o cartório eleitoral, para a zona eleitoral. Então, agora nós vamos ver na prática o que é que acontece. Porque eu, de informática, eu tenho que transformar a lei em um processo mecânico de fazer a eleição. Então, vamos lá. TSE, seus 7 ministros, um diretor-geral e um secretário de Tecnologia da Informação. Eu quero que vocês guardem na cabeça,
porque depois nós vamos fazer uma brincadeira com esses números aqui. Os 7 ministros, o diretor-geral do TSE e o secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Até 180 dias antes das eleições, numa cerimônia pública de 3 dias, a apresentação do código-fonte e do código executável. Então, todo programa de computador, ele tem um código-fonte, onde eu, programador de computação, escrevo linhas de comando em que eu transformo uma ideia numa ação. O eleitor vai votar, para onde vai o voto. O eleitor vai votar nulo, para onde vai o voto nulo. O eleitor não vai votar, o que eu faço com isso? Né? Esse tipo de coisa. E o código executável. É o primeiro processo de auditoria. Isso não é feito às escuras, dentro de uma sala, por uma empresa internacional, como estão divulgando. Não existe. Isso é desenvolvido pelo próprio TSE, pela equipe de desenvolvimento do TSE, por funcionários do TSE. E só lá o Paraná não pode editar programas de computação para a eleição. Tá? Tá aqui. Numa cerimônia pública, aonde, por 3 dias, eu exponho o código-fonte, é isso aqui, para os partidos políticos que podem levar os seus experts em tecnologia da informação, mais os representantes do Ministério Público e da OAB, que podem se fazer representar por cientistas de tecnologia da informação, e vão discutir linha a linha o código para saber se eu posso ou não identificar o voto do eleitor, se eu posso ou não alterar um comando em que eu voto em A e o voto vá para B, se existe alguma coisa oculta em que, não sei, em determinada hora do dia, mude o status da eleição. Tudo isso é transparente e apresentado. O nosso código já está indo para a 3ª eleição. Então, já durante 6 anos, esse pessoal já estudou isso de ponta a ponta. E até hoje não apresentou nenhum tipo de impugnação ou de recomendação de que, está havendo fraude, foi provada a fraude. Presidente da OAB, Ministério Público e partidos políticos. E essa cerimônia de lacração dos sistemas, ela contém uma assinatura digital fracionada. Isso é feito até 20 dias antes. Vejam, eu apresento o programa, mostro para os partidos, mostro o executável, provo para eles como funciona a eleição. As pessoas presentes, eu gero uma mídia. Essa mídia, ela é assinada por uma criptografia em que cada um dos representantes tem uma fração da chave. Então, eu tenho um pedaço da criptografia, o Rogério tem um pedaço e a Cláudia tem um pedaço. Só nós 3 juntos poderemos gravar e salvar outra vez com a mesma chave. E eu gero cópia disto aqui e entrego para os partidos políticos, que podem auditar em qualquer lugar, inclusive lá no cartório eleitoral, se o programa que está instalado no computador da Justiça Eleitoral é este que foi assinado nesta cerimônia pública. Então, isso é transparência, isso é auditoria de TI, e isso funciona. Pois bem, o TSE, então, baixou para o TRE, no Brasil, 27 TREs, então são 27 secretários de tecnologia de informação, como eu, e 270 técnicos. Guardem esse número outra vez. Nós montamos e executamos todo o planejamento da eleição, capacitamos todos os envolvidos, treinamos eleitores, mesários, os técnicos de informática, enfim, todas as pessoas que vão lidar com isso. Procedemos todas as aquisições e contratações aqui no TRE, compramos tudo de papel higiênico, água, almofadinha para molhar o dedo do eleitor, tudo que vocês podem imaginar, nós compramos e adquirimos aqui. Distribuímos todas as urnas e demais materiais às zonas eleitorais. No caso nosso específico aqui de Curitiba, vamos arredondar esse número em 25 mil urnas, do Paraná, desculpe. Então, eu distribuo 25 mil urnas para o estado do Paraná. Monto o ambiente de totalização, monto o ambiente de votação paralela, auditoria, a gente vai falar sobre ele. Tá? Totalizo o estado do Paraná, e eu totalizo e transmito para o TSE. As zonas eleitorais hoje não totalizam lá no cartório eleitoral, na cidade. Né? Eles transmitem para cá, eu totalizo e devolvo totalizado. Bom, o TRE manda para o cartório eleitoral, que cadastra os eleitores, faz aquele processo administrativo que a Cláudia falou de cadastrar os eleitores, monta os locais de votação lá nas escolinhas, treina todos os envolvidos, mesários e técnicos, baixa os softwares gerados pelo TSE e faz a cerimônia de geração de mídia, carga e lacração. O que eu faço? Como é que eu faço isso? Eu tenho a urna, eu tenho o código executável e o código-fonte.
Lógico que eu não vou mandar um CD para eles, eles baixam isso pela nossa intranet. E numa cerimônia pública, presente outra vez Ministério Público, OAB e partidos políticos agora lá no cartório eleitoral, na zona eleitoral, no município, né? E vão fazer o quê? Eu vou pegar esses dados e vou gerar as mídias para colocar na urna eletrônica, a gente vai passar por isso para mostrar para vocês, para dar carga na urna para poder votar. Outra vez, em processo público auditável. Distribuo as urnas de materiais aos locais, monto o ambiente de totalização na junta apuradora, que a Cláudia falou, né? Transmito os boletins de urna para o TRE, eu totalizo, devolvo o resultado, isso tudo permite auditoria pré e pós-eleição nas urnas e nos micros e divulgo os resultados parciais e totais do município. No Brasil, 6.500 chefes de cartório para cada zona eleitoral e 13.000 técnicos de informática, aqueles numerozinhos que a gente vai somar depois no final, na brincadeira. Ainda no cartório eleitoral, todo acesso a sistemas eleitorais é baseado em permissões de usuários e senha. Nós aqui não fazemos nada na Justiça Eleitoral, em qualquer computador, nem para Office, nem para trabalhar por escritório, sem digitar no título eleitoral nosso e uma senha. Isso tudo gera log, rastreabilidade, evento, fica registrado em todos os computadores. Então, em todo e qualquer momento, eu posso dizer quem acessou aquele programa e fez o que naquele programa e fez o que naquela urna. Tudo auditado. Todos os sistemas instalados são validados a cada utilização. Cada vez que eu vou usar, ele faz uma validação. Todos os acessos a sistemas eleitorais estão arquivos de log e registro de eventos que são entregues aos partidos políticos após a eleição. Questão prática. Então, no cartório eleitoral, eu faço a geração de mídia. A urna, ela é um computador, feio, mas é um computador. Só que ele não tem HD. O HD dele é essa flashcard. Tá? Eu tenho duas, uma de segurança e uma oficial. Então, eu gero as mídias no cartório e gero um pendrive, que é onde eu vou inserir os dados do resultado. Dou carga na urna, na frente dos fiscais e partidos políticos e lacro. Depois, lacrado, entrego para o cartório, o cartório entrega para o correio monta lá no local de votação para vocês poderem votar, lacradinha. 7 horas da manhã, quando o presidente da mesa liga a urna, ele imprime uma zerésima, aonde todos os candidatos aparecem com 0 voto, outro sistema de auditoria. Começa a votação, todo mundo vai votar. 5 horas da tarde, eu encerro a votação, totalizo na urna a eleição, sai o resultado, imprimo o resultado em papel, entrego para cada pessoa, para cada fiscal de partido que está lá, coloco na sala em edital, guardo uma via para mandar para cá, e só então eu gravo a totalização para poder transmitir. Então eu entrego uma via em papel do resultado de cada urna, a totalização de cada urna. E os partidos guardam isso. Aí sim, eu retiro o lacre, tiro o flashcard e transmito isso para o TRE. Ou levando no cartório eleitoral, através do sistema tradicional chamado Combiline, você pega uma Kombi e leva até lá. Né? Ou transmito direto das escolas usando uma VPN, que é o protocolo seguro da rede da internet da escola, que eu transformo em rede da Justiça Eleitoral. Ou nos casos mais bizarros, no Paraná nós temos 11 locais, em que eu transmito através do Began, que é um aparelho que transmite via satélite, onde não tem internet, onde não tem telefonia, e a gente usa isso aqui. E aqui no Paraná 11, mas a Calha Norte, vocês imaginarem, Amazonas, Mato Grosso, Pará, usam mais de 1.000 sistemas de transmissão dos locais mais longínquos do Brasil. E esse resultado vem para o TRE, eu totalizo, e aí as zonas eleitorais lacram essas mídias de resultado, né, para ficar armazenadas. Aí vocês vão perguntar para mim, 2 questões. A primeira delas é o seguinte, quando você transmite o resultado, se pode ser fraudado ou não, quando eu estou transmitindo, a gente vai falar sobre ele, né? E a famosa pergunta, qual é a garantia que eu tenho de que quando começa a eleição às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, o software oculto, que alguém desenvolveu maliciosamente, muda o status da eleição e o voto dado para o candidato A vai para B e de B vai para C. Existem 2 formas no mundo. Outra falácia que dizem que não há... Por que os outros países mais evoluídos não usam o sistema de eleição brasileira? Porque cada um usa o seu. O cara tem computador, tem cientista político, tem cientista de tecnologia da informação. Desenvolve o seu. Por que ele precisa pegar o nosso código? É antigo, mas funciona.
Mais antigo ainda, o sistema bancário, que é de 1964. O software que vocês usam nos ATMs para tirar dinheiro do caixa automático é de 64 e não foi alterado até hoje. E alguém duvida que seu dinheiro está lá? Né? Ninguém, é virtual. Aquele crédito que vocês têm no banco lá, e está lá. O que nós fizemos? Ou você comprova através da emissão de um comprovante em papel, que alguns países já usam, e nós usaremos em 2018. Já usamos isso em eleições passadas. Ou eu faço a votação paralela. O que é a votação paralela? No sábado, na véspera da eleição, as urnas estão lá nos colégios. Aqui nesse auditório nós fazemos um sorteio de 3 urnas que tem que alterar agora, porque a legislação mandou mudar, e é 4. A nossa votação paralela subiu mais uma. Então, nós vamos sortear 4 urnas. Feito o sorteio aqui, é comunicado por telefone ao juiz, e o partido político está lá com o juiz. Doutor, município de Londrina, Colégio Santa Maria, sessão número tal foi sorteada. O fiscal de partido vai buscar essa urna junto com o juiz. E um fiscal de partido aqui, com um funcionário nosso, vai de avião para Londrina. Tudo auditado. Pegam essa urna, que está oficial no colégio, e trazem para cá. E ela fica a noite inteira guardada pela Polícia Federal e partidos políticos. Lógico que dão carga numa nova urna lá no colégio para a pessoa poder votar. E fazem isso no Brasil inteiro por amostragem. E aí, no domingo, as pessoas que têm um grupo de estudantes que vêm aqui, preenchem votos em papel, cédulas em papel, e dão votos para candidatos reais, A, B, C, voto branco, voto nulo, fazem 400 cédulas. E durante o domingo inteiro, num ambiente controlado por máquinas filmadoras, registros contábeis, perícia e mais auditoria externa contratada, eu pego o voto em papel e mostro para a câmera que o voto é do João. O Rogério digita na urna o voto para João. Eu tenho que mostrar o voto e o voto da urna, os dois automaticamente, ele confirma. Eu ponho o voto em papel numa urna de lona e ele totaliza na urna eletrônica. Está aqui. Né? São lidos e registrados e digitados nas urnas. Isso é a votação paralela. Tá? Ficam armazenados sobre a guarda da Polícia Federal, tudo lá e tal. Às 5 horas da tarde, eu pego os votos em papel e com a Cláudia vamos contar. Votos para A, B, C, somamos. E o Rogério aperta um botão e totaliza a urna. E há 20 anos essa porcaria tem o resultado igual. E onde é que está a fraude? Como é que eu consegui bolar? Só se eu tiver um GPS dentro da urna, que quando a urna saia de perto do colégio, ela muda o status para oficial. Não tem. É um sistema de auditoria perfeito, né, que a imprensa divulga muito pouco, mas que prova que a eleição não tem como ser fraudada. Por que não andas? E a questão de por que eu não consigo fraudar na totalização quando eu transmito pela internet. Então, o BU impresso pela urna, eu entreguei um comprovante para o partido. Gero a mídia, gravo, salvo e transmito. Ou totalizo no TRE. Né? Cada BUzinho desse, cada boletim de urna transmitido, ele gera um espelho do BU eletrônico. E eu publico esse BU eletrônico e disponibilizo para os partidos políticos através da internet. E ele pega o BU em papel e confere com o BU eletrônico. E há 20 anos o resultado é igual. Nunca ninguém mudou. Cada transmissão dessa leva nanosegundo. Cada arquivinho desse que vem para cá leva menos de segundo para ser transmitido. Tá? Através da VPN, que é o protocolo seguro na internet. Quem quiser pesquisar, vai lá, põe VPN na internet do bem e vai pesquisar o que é a VPN. As nossas urnas ficam fora da internet, não estão ligadas à internet. Ninguém consegue invadir a urna para inserir dados lá dentro. Todos os espelhos são publicados. E basta comparar o BU, né, e há 20 anos o resultado é igual. Cada arquivo desse é criptografado. Para eu quebrar uma chave criptográfica dessa, um bom expert poderia levar em torno de 15 minutos. Então eu recebi um arquivo, consegui captar ele do túnel protocolo seguro da VPN, e quebra a criptografia, altera os dados, criptografo outra vez, segundo a nossa assinatura, que nós só temos a chave pública, e insiro isso na internet para tentar transmitir e eu totalizar algo errado. Levei 15 minutos. Em 40 minutos,
eu tenho o resultado do Paraná totalizado. Quer dizer, o cara vai conseguir fazer 2 em 25 mil. Não vai alterar resultado nenhum. E nunca ninguém conseguiu. Está aí um desafio para qualquer hacker invadir a justiça eleitoral e parar a gente. Faz 20 anos que estão tentando e não conseguiram. Então, a visão geral de tudo que eu falei é isso aqui. A cerimônia pública, né, a lacração, a geração da mídia, a carga das urnas, a votação e a votação paralela, a totalização, a divulgação, né, e sai tudo na internet, bacaninha, show de bola, recorde de público e renda. Ninguém no mundo consegue bater a gente. Poucos do Brasil conseguem bater o Paraná. Curitiba é quase impossível. A gente quase sempre é mesmo a primeira capital a totalizar tudo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Porque... agora passou. Tá? Então, isso aqui, a lacração dos sistemas, código-fonte, aquilo tudo que eu já falei, como é que faz assinador, verificador, né? E a conferência de tudo isso aqui. O mais importante, lembra os números que eu pedi para vocês guardarem? Vamos fazer um exercício, então, agora. Nós vamos fraudar a eleição. Segundo algumas informações que saíram na mídia, isso é possível. E algumas deram até preço e valor. Então, vamos fraudar a eleição. Começa pelo TSE. Eu tenho que corromper os 7 ministros, o diretor-geral e o diretor de TI. Andaram falando por aí que diz que foi em torno de R$1 milhão que foi pago para cada um. Então, nós temos um total de 9 pessoas, vezes 1 milhão, R$9 milhões. Bacana? Vamos somar. Eu tenho que corromper a mim, os 27 diretores de TI, e mais os meus técnicos que trabalham aqui. 27 mais 270, 300 pessoas, vezes 100 mil para mim, eu acho pouco, mas tudo bem, me corrompi por R$100 mil. Vou fechar mais 30 milhões. Eu tenho que corromper as zonas eleitorais. Os 6.433 chefes de cartório, mais um outro que substitui porque está grávido, aquela coisa lá toda, fechamos em 6.500. 50 mil, metade, para corromper cada chefe de cartório. Porque esse cara faz teste lá. Ele consegue provar se a hipótese é verdadeira ou não. 50 mil mais 325 milhões. E mais os técnicos de informática que lidam com ele lá. Mais 13 mil pessoas, 10 mil para cada um. O cara ganha milão por mês. 130 milhões. Então eu fechei 200 mil pessoas, 20 mil pessoas e 500 milhões de reais. É mais que o custo da eleição. É mais que o custo da eleição. A eleição hoje está em torno aí de 10 milhões de reais por TRE, dá 270 milhões, meio no redondo. Eu vou gastar 500 mil para corromper um processo que custou 270 milhões. E vou envolver 20 mil pessoas, mais os fiscais de partido. E o silêncio de toda essa gente, que em 20 anos nunca vazou nenhuma informação. Então pensem como lógica. Isso é lógica. Não como direito, como lógica. Então, a Justiça Eleitoral tem os melhores experts em informática que conseguiram desenvolver um software que até hoje ninguém conseguiu auditar, que até hoje ninguém conseguiu provar que foi roubado, que foi fraudado, né? E nós somos os servidores mais experts em corrupção, que há 20 anos estamos nos corrompendo e há 20 anos nenhum de nós foi acusado de ter mais patrimônio do que renda. Nenhum de nós respondeu sequer um processo administrativo por malversação ou por ameaça desse tipo de coisa. Não tem, é tudo fake, não existe. Outros sistemas de auditoria, testes públicos de segurança. Em 2012 foi feito, 2014 não, 2016 em abril agora foram feitos. O TSE lançou um desafio, a comunidade acadêmica, a comunidade científica se reuniu durante 5 dias, num ambiente controlado, para tentar fraudar a urna eletrônica, para tentar desvendar o sigilo do voto e para tentar desvendar se houve uma fraude ou não, e se quem votou em quem. 5 dias. Prêmio para ganhar, esse tipo de coisa, inclusive em 2012 foi em dinheiro. Né? Em 2016 foi em prestígio, o Brasil está quebrado, não tem grana. Não conseguiram. Ninguém conseguiu. Tem cientistas políticos. Tem um sujeito chamado Diego Aranha. Vocês vão pesquisar na internet do bem, e o Diego Aranha fala um monte mal do Brasil, um monte mal da urna eletrônica, um monte mal da Justiça Eleitoral. Ele estava lá no programa e não conseguiu fraudar. E é cientista. Né? Então, cadê? Amilcar Brunazzo, outro engenheiro que fala mal, para mim são gigolôs da urna, vivem dela. Né? Fala um monte mal da nossa urna. Um monte mal. Nem para o evento foi.
Né? Por quê? Porque ele foi contratado pelo PSDB para fazer a auditoria das eleições de 2014. Estão até hoje, depois de um ano de auditadas, nós estamos esperando o relatório. Porque eles não têm relatório para divulgar, porque eles não conseguiram provar nada. Aí ele deu uma declaração de que o processo eleitoral brasileiro, o código eleitoral brasileiro, o código-fonte do sistema, ele é inauditável. Meu Deus do céu, não existe nada inauditável em tecnologia da informação se eu entregar o código-fonte. Ou ele é muito incompetente, né? Ou ele fica criando os fakes para ganhar dinheiro em cima disso. O voto impresso 2002, nós tivemos, né? Já existiu o voto impresso 2002, não provou absolutamente nada. 20 votações paralelas, são 20 anos fazendo votação paralela, e mais auditoria do PSDB. E nenhuma fraude detectada. Eu não posso entregar, mas aqui é o resultado dos testes públicos de segurança de 2016, assinado pelas partes participantes aqui. Tem a metodologia, os participantes, quem é que veio, quem não veio, os sistemas que foram auditados. E as recomendações. E das 10 recomendações, ou 9, não lembro mais, tá? Nenhuma delas fala a respeito de que foi provada uma fraude, ou que nós temos que fazer um código novo, um novo sistema eleitoral de votação. São recomendações pequenas, de inclusões de pessoas, divulgação diária dos testes, uma série de coisas, participação, evitar, não restringir, porque tinham que ser maiores de 18 anos, eles querem que os moleques entrem na brincadeira também, para participar, tentar fraudar a urna eletrônica. Assinado por todo mundo, está aqui, TSE, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Nacional da Brasília, Sistema Brasileiro de Ciência, Perito Criminal Federal, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, Congresso Nacional, Confé, Diego Aranha, um dos gigolôs da urna, estão aqui. Assinaram aqui, só que não publicam isso. Por quê? Porque não conseguem provar fraude nenhuma. Tá? Conclusão disso tudo, padrões de ambiente computacionais de diversas instâncias, tudo auditado, registro sistemático de todos os acessos, contrassenhas registradas no TSE e no TRE para usuários, acesso controlado a todos os computadores, flashcards e urnas, integridade do software baseado em resumos criptográficos, geração de arquivos e logs de eventos da urna, ciframento e assinatura digital dos boletins de urna, todos os ambientes e todas as etapas auditadas por todo mundo o tempo todo. Esses links estão nas páginas do TSE e do TRE, para vocês terem matéria com mais profundidade. Né? Você entrou na página do TRE e do TSE, procura lá, urna eletrônica, voto eletrônico, na internet do bem, vocês vão achar muita referência a respeito desse material todo aí. Tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela presença maciça nesse primeiro encontro acadêmico da Justiça Eleitoral.